As vertentes do zoroastrismo e as conversões. Existem várias vertentes ou escolas de pensamento no zoroastrismo. Existe o chamado zoroastrismo tradicional. Esse é um equívoco, uma vez que logicamente um tradicionalista deve seguir as versões originais de uma doutrina, e esses chamados tradicionalistas estão muito distantes dos princípios, práticas e doutrinas dos Gathas, os hinos de Zaratustra. Enquanto prestam homenagem a Zaratustra com uma grande demonstração de santidade e justiça própria, eles de fato ensinam coisas diametralmente opostas ao que Zaratustra ensinou. Essa versão do zoroastrismo é adotada pelas autoridades parsis na Índia, onde zoroastrismo se confunde com parsismo. Os parsis afirmam que a religião pertence apenas a eles, à sua etnia. Eles não aceitam convertidos e veem o zoroastrismo como uma religião fechada em linhas étnicas. Eles consideram que alguém nasce na religião, por ter dois pais zaratustrianos. Eles afirmam erroneamente que a fé Mazdayasni foi revelada por Mazdahura aos arianos sob o governo do rei Jamshid, milhares de anos antes de Zaratustra, e era destinada apenas aos arianos do Irã. Todavia existem outras vertentes do zoroastrismo aceitando convertidos, mas algumas delas tendo várias crenças adicionais, além dos Gathas, o que não é um problema. A vertente restauracionista do zoroastrismo, por exemplo, baseia-se apenas nos ensinamentos dos Gathas, que se acredita terem sido compostos pelo próprio Zaratustra. Nos Gathas não há racismo algum, mas ao contrário, ensina uma religião universal para toda a humanidade. É uma religião puramente monoteísta, ou melhor, uma realização, uma percepção da bondade amorosa no Criador, e em sua criação, pois Deus não tem gênero. Essa vertente não prescreve nem proíbe, mas pede reflexão, meditação, raciocínio lógico claro e escolha consciente. O zoroastrismo restauracionista não acredita em um Deus 100% onipotente, mas no Deus do possível, que não pode quebrar suas próprias leis da física ou da ética, sendo que elas são, de fato, parte de sua própria natureza e, portanto, Mazdahura não pode fazer mágica nem milagres inacreditáveis, embora existam muitas coisas que podemos chamar de milagres por ignorância do funcionamento físico ou mental, que lhes dá existência ou as fazem acontecer como milagres. Uma outra vertente do zoroastrismo, pouco conhecida, é a do zoroastrismo revivalista. Para os revivalistas, a única raça que o zoroastrismo reconhece é a raça humana. As atividades dos revivalistas são inspiradas nos ensinamentos de Zaratustra. O objetivo e a visão do zoroastrismo revivalista é disseminar a verdadeira filosofia de Zaratustra, ou seja, bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Essa filosofia divina de Zaratustra não se restringe aos membros de uma raça em particular, pois ela é uma filosofia para toda a humanidade. Essa esplêndida filosofia e mensagem é para a elevação e benefício de toda a raça humana. Já os reformistas tendem a defender, além de um retorno aos Gathas, também um retorno à natureza universal da fé, uma diminuição na ritualização e uma ênfase na fé como filosofia em vez de religião. Tradicionalistas ortodoxos que defendem a santidade de todo o Avesta sem exceções, e reformistas, mais liberais, são os dois grupos maiores e mais expressivos. Porém, nem todos os zoroastristas se identificam com essas duas escolas de pensamento, e exemplos notáveis estão ganhando força, incluindo os chamados neo-zoroastristas, e os revivalistas mencionados antes, que geralmente são reinterpretações do zoroastrismo apelando para as preocupações ocidentais, e centralizando a ideia do zoroastrismo como uma religião viva, e defendendo o renascimento e manutenção de antigos rituais e orações ao mesmo tempo em que apoiam reformas éticas e sociais mais progressistas. Nesse sentido, tanto o neo-zoroastrismo quanto o zoroastrismo revivalista tendem a centralizar os Gathas, os hinos de Zaratustra, mas sem rejeitar completamente outros textos, exceto Vendidade, que é deixado de lado por quase todas as escolas de pensamento zoroastriano menos pela tradicionalista ortodoxa. Com relação à conversão ao zoroastrismo, parece que apenas os tradicionalistas, mais precisamente os parsis da Índia, se mantêm intransigentes nesse assunto. Contudo, para os restauracionistas, por exemplo, a Mazdayasna, a religião de adoração a Mazda, como dito antes, predica uma mensagem universal para toda a humanidade, sem ter em conta a raça, a nacionalidade, o gênero ou a classe social. No entanto, o espírito de missão da Mazdayasna, ou zoroastrismo, não é de estilo proselitista clássico praticado por muitas religiões. Em vez de converter,
O zoroastrismo restauracionista trabalha para informar. Assim se proporciona a informação sobre as crenças e práticas zoroastrianas, esclarecendo às pessoas de que a escolha do estilo de vida e da religião zoroastriana é de suma importância, e que uma escolha assim só deve ocorrer depois de uma cuidadosa reflexão, com uma mente clara e imparcial sobre as opções existentes. Com exceção dos tradicionalistas ortodoxos, as demais vertentes do zoroastrismo costumam aceitar conversões de todos aqueles que por sua própria escolha livre e consciente, desejem abraçar o zoroastrismo como a sua visão de Deus e como estilo de vida baseado em bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Enfim, pode-se chegar à conclusão de que existem na verdade dois grandes grupos de zoroastrianos, os tradicionalistas e todos os outros,